Interprenau, o maior evento de empreendedorismo e de discussão de inovação da Universidade do Porto. Durante os próximos meses vamos organizar vários debates sobre a importância da academia, a importância também da sociedade civil, de vários protocolos do Estado, por exemplo, para promover a inovação e as ideias dos jovens portugueses. Para o debate de hoje, vamos falar sobre um tema antigo, ser ou aprender. Isto é, se já se nasce empreendedor com aquelas características inatas, que até se pode dizer aquele faro para o negócio, ou se, pelo contrário, é possível aprender a ser empreendedor, talvez com o professor certo na hora certa e com as medidas e políticas públicas certas. Por isso, começo por apresentar também os nossos 3 ilustres convidados que estão presentes e que aceitaram o desafio da Entreprenau. Posso começar com o professor Luís Miguel Pinho, que é professor do ISEP, também pró-presidente do Politécnico do Porto, especialmente na área da inovação. Presidente e professor, aliás, muito obrigado por estar connosco e aceitar este desafio. Obrigado pelo convite. Do outro lado, a Ana Gabriela Cabilhas, que é Presidente da Federação Académica do Porto, que também já foi responsável pelas pastas de empregabilidade e do empreendedorismo. Gabriela, também é um prazer. Obrigado por estares aqui. Obrigada também pelo convite. É um gosto estar aqui a partilhar este painel. Claro, e aqui ao nosso lado também a Joana Rezende, que é professora da FEP e também pró-reitora da Universidade do Porto na área do empreendedorismo. Fazer ainda um duplo agradecimento, por um lado, à nossa dupla audiência, porque temos algumas pessoas que estão presentes, em número reduzido, claro, ainda por causa da pandemia da Covid-19, e que nos vão acompanhar e que podem fazer algumas perguntas. Também desse lado, a partir das nossas plataformas de streaming, podem sempre na parte da caixa de comentários ir deixando sugestões, perguntas, comentários, críticas. Nós, no final do nosso debate, da nossa mesa redonda, que deve durar entre 40 a 45 minutos, mais coisa, menos coisa, vamos ter tempo para essas questões e prometo que vamos tentar responder a todas as vossas dúvidas. E agora sim, no final da minha enorme introdução, podemos começar já a atacar estas perguntas e este tema tão importante, o empreendedorismo. Aprende-se ou é naturalmente uma pessoa empreendedora? É possível ensinar o empreendedorismo, professora? Boa tarde. Antes de mais, agradecer a presença aqui. E tentando responder diretamente à sua questão, eu estando aqui a representar a Universidade do Porto, que tem um programa forte na formação na área do empreendedorismo, a minha resposta é afirmativa. Sim, é possível aprender a ser empreendedor ou a ser mais empreendedor. Claro que há também um elemento intrínseco à natureza humana que pode ser mais ou menos empreendedora. Havia um economista famoso, Keynes, que falava do animal spirits, que um empresário, na altura, não se utilizava a buzzword do empreendedor, mas o Keynes falava do animal spirits, que nasce com o empresário e que, de facto, existe ali uma vontade de empreender mais. Independentemente desse animal spirits poder ou não poder existir, a verdade é que o empreendedorismo também se treina, também se aprende. Como disse no início, e eu não podia estar mais de acordo, requer uma combinação de ingredientes que têm que ser bem combinados para o resultado ser favorável. E, portanto, tem que haver uma apetência para querer desenvolver um negócio empreendedor, tem que ser desenvolvido com o grupo certo e com os métodos certos, o que também coloca um desafio às universidades que, para ensinar ou para criar as condições para que os públicos com que trabalhamos possam ser mais empreendedores, também temos nós próprios que ser empreendedores, que inovar nas metodologias de ensino e no contexto que proporcionamos para essa aprendizagem. E, portanto, sim, acredito, e a evidência demonstra, nós temos casos de empreendedores de sucesso hoje em dia que dizem: eu era das tecnologias, eu não sabia nada de negócio e, de facto, a formação que nos proporcionaram foi fundamental para hoje poder estar onde estou. E, portanto, a evidência demonstra que é possível aprender a ser empreendedor. A forma como esse processo acontece é um desafio permanente. Mas deixe-me passar já a bola para o professor Miguel e perguntar se, ao longo da sua experiência, não vê chegar certos alunos, pessoas mais jovens, ao Politécnico, à Universidade, seja onde for, e percebe logo que existem algumas características que são inatas. Por exemplo, eu há pouco dizia o faro do negócio, mas a vontade de assumir riscos, a proatividade, isso também é possível ensinar-se, uma pessoa a ser proativa e a querer arriscar? É assim, o ensinar-se a ser proativa e arriscar é sempre possível. Agora, é claro que há uma maior predisposição ou não já da pessoa. Eu não sei se é inata, não é?
também há aqui um grande fator, que é a educação, e a educação quando se é criança, quando se é jovem. Portanto, nós quando nos chegam, já chegam com a personalidade quase formada, quase moldada. Diria que ainda têm uns anos para se poder aprimorar, não é? Mas o que é certo é que já chegam bastante formados, moldados. E é nessa perspectiva que me parece a mim que o ser o aprender acaba por ser diluído ao longo dos tempos, porque durante a formação jovem, enquanto se é criança, enquanto se é, sei lá, até aos 13, 14 anos, é possível moldar uma personalidade. Portanto, se nós conseguirmos atacar este problema nessa altura, se calhar quando nos chegam a nós, já não fará diferença nenhuma se são ou se precisam de aprender, porque já têm todos, com um bocado maior ou menor grau, mas já têm todos os ingredientes básicos. E eu, por acaso, acho que o ingrediente principal nem é nenhum dos que já foi aqui referido. É pura e simplesmente muito simples, que é o estar à vontade com falhar. Porque o grande problema, isto não é só no empreendedorismo, eu acho que é tudo na nossa vida, o grande problema, mas que no empreendedorismo acaba por ser crítico, é que a pessoa tem que estar ciente que falhar é algo normal e que não causa problema nenhum. E isso é algo que, pronto, não sei, eu não consigo dizer se é algo que é inato, genético ou não, mas que é algo que de certeza que vem de criança, não é? Não é aos 18 anos que eu vou ensinar a alguém que pode falhar à vontade, não é? Isso tem que ser ensinado muito mais cedo. E eu acho que esse é o fator crítico que quando nos chegam, nós distinguimos aqueles que realmente conseguirão ser empreendedores mais facilmente e aqueles que terão mais dificuldade. Não é? E pronto, espero eu que falamos há bocado das políticas públicas, não é? Acho que uma política pública muito importante e que para nós, ensino superior, afeta-nos de efeito colateral, não é? Portanto não seremos nós a implementá-la, é realmente o alterar e colocar o empreendedorismo, a resiliência à falha, o arriscar, o não se importar com o que o outro diz, que é um dos problemas. Há dias, já não sei onde é que foi, mas li qualquer coisa que em Portugal houve um estudo que em termos de as pessoas quererem ser empreendedoras, estávamos perto dos níveis europeus, em termos de percentagem, mas que em termos de acha que a sociedade é boa para o empreendedorismo, nós estávamos muito longe da média europeia, porque a ideia que existia, a ideia das pessoas era realmente eu quero ser empreendedor, eu até gostava de ser empreendedor, mas esta sociedade não é boa para o empreendedorismo, porque se eu falho, sou olhado de lado, não é? Sou criticado, não é? E isso acho que é uma das políticas que realmente deveria ser implementada, de forma a que quando eles nos chegassem a nós, ser ou aprender já não fosse necessário descortinar, não é? Já são, claro. Final. Gabriel, eu queria perguntar a tua experiência pessoal, muito tempo que trabalhaste com essa pasta da empregabilidade, empreendedorismo, agora enquanto representante máxima dos alunos da Academia do Porto, que tipo de alunos e que tipo de jovens adultos é que te chegam e que dúvidas é que costumam apresentar à FAP e quais são as grandes preocupações quando querem começar um próprio negócio ou quando têm estas ideias, quando são muito jovens, 17, 18, 19 anos? Eu acho que os estudantes do ensino superior são diferentes como todos os indivíduos que fazem parte da sociedade, não é? E nesta fase chegam-nos estudantes oriundos de diferentes contextos, com diferentes backgrounds, mas também com diferentes expectativas também para a sua vida. Ainda assim, eu identifico algo que é comum, que é a grande ambição, quer de realização pessoal, quer da própria realização profissional. E é por isso que eu olho para quer para o ser e quer para o aprender, não como
uma dicotomia, portanto não sendo termos mutuamente exclusivos, mas acima de tudo o ser e o aprender, que podem ser duas faces da mesma moeda. Isto porque aquilo que nós somos, ou nesta fase da vida, aquilo que nós almejamos ser, portanto também está intimamente ligado com o processo de aprendizagem, portanto qual é o nosso processo de aprendizagem para chegarmos a este ser, portanto aquilo que nós desejamos ser, e portanto não só a nível profissional, mas depois também muito do contributo que cada um de nós quer prestar à sociedade, e portanto há esta diversidade, e aqui também está a magia, diria eu, da educação e do papel do ensino superior para disponibilizar este contexto, um contexto que seja ele estimulante para este processo de empreender. Eu não acredito que se nasça empreendedor, partilho da ideia de que há traços da personalidade, portanto que nos levarão a que um estudante, a que um jovem tenha mais capacidade para arriscar, para empreender, para projetar novas ideias, mas acho que acima de tudo nós nesta fase também estamos muito dependentes, mas também podemos ser estimulados pelo contexto onde estamos inseridos, e portanto acho que é este trabalho que depois também tem que ser feito para conseguirmos captar não só quem já tem por natureza estas características, mas depois também um conjunto de estudantes que por vezes podem estar mais desligados da realidade, e portanto também nos cabe a nós, e falo nós, a academia no sentido lato, seja das próprias instituições de ensino superior, dos docentes, e naturalmente também depois por parte dos estudantes, as estruturas académicas, e depois da grande valência e de oportunidades que o ensino superior também disponibiliza, desde logo, e temos a FEB, tem uma cultura riquíssima em júnior empresas, mas também temos, quer desde logo a participação em grupos de investigação. Portanto, acho que seria um bocadinho esta a nossa perspectiva, e daquilo que também nos chega, aquilo que também os estudantes nos reportam, mas acima de tudo também o papel, neste caso, da FAP e de intervenção política. Portanto, nós nesta fase, e até decorrente do contexto da pandemia, está na ordem do dia e deve estar na ordem do dia esta consciência sobre o valor também da pedagogia e a forma como a dimensão da pedagogia deve ser valorizada dentro das instituições de ensino superior, e acho que aí, claro que ainda há muito trabalho a desenvolver, mas também estamos aqui num painel com duas instituições de ensino que têm tido um conjunto vasto de grandes iniciativas, desde logo a que estamos aqui hoje, mas acima de tudo oportunidades e o estímulo a este ser empreendedor dentro das academias, que acho que é extremamente relevante. Eu já te vou colocar em xeque daqui a pouco, queria perguntar uma coisa sobre a FAP, mas passo primeiro para a professora Joana. Que tipo de ferramentas é que existem neste momento na Universidade do Porto para estimular este empreendedorismo? Por exemplo, se eu fosse uma pessoa que tivesse uma ideia para uma empresa, para uma aplicação, uma nova tecnologia, quais são as ferramentas que existem neste momento na Universidade do Porto, ou o Porto de Inovação, por exemplo, que me ajudassem a desenvolver a minha ideia? Eu vou já responder a essa pergunta, mas se calhar queria aqui pegar claro numa ideia que foi aqui lançada, para também colocar aqui à discussão o próprio conceito do que é ser um empreendedor, porque continua-se a pensar no conceito de empreendedor como aquele que cria empresas, e naturalmente nós não podemos todos criar empresas, porque senão quem é que vai trabalhar nessas empresas? Mas o conceito que nós temos trabalhado muito é também o de empreendedorismo como competência. Tudo aquilo que se falou aqui, eu acho que é importantíssimo também a questão de normalizar a falha, porque de facto, se não for minimamente normal, as pessoas não arriscarão. Há todo um conjunto de competências que, ao estimular o empreendedorismo, nós estamos a desenvolver e podemos depois aplicá-las, seja numa vida profissional, a trabalhar numa empresa por conta de outra, seja em termos pessoais, realmente nesta perspectiva, como falava a Gabriela, do ser e do aprender como duas faces da mesma moeda. Eu acho que está muito bem colocado e totalmente alinhado com esta ideia de que o empreendedor não é necessariamente o empresário, estamos a falar de empreendedorismo como competência, que tem depois um conjunto de vertentes. Respondendo à questão que foi colocada, e nesta ótica do trabalhar o empreendedorismo como competência, a Universidade do Porto, de facto, tem já um longo histórico de trabalho nesta área, tem duas unidades, ou uma unidade e uma estrutura que são os seus dois braços, digamos assim, para trabalhar esta dimensão, o Porto Inovação, que é o Gabinete de Transferência de Conhecimento, se quisermos, na Universidade do Porto, onde realmente nós temos vários programas de empreendedorismo de longa data, desde
escolas, mais, no sentido mais usual da palavra, para aprender conceitos, trabalhar projetos específicos. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Business Ignition Program, onde as pessoas têm já tecnologias que já estão em algum estado de maturação e podem desenvolvê-las no sentido de tentar alavancar algo para o mercado, por exemplo. Temos concursos de ideias, portanto, uma série, o próprio Entrepreneur, não é? Para discutir, para colocar a comunidade empreendedora em articulação no sentido de discutir os problemas, as oportunidades. E depois temos também a UPTEC, o Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto, é uma entidade 100% detida pela Universidade do Porto, que realmente também tem tido um impacto económico, seja ao nível do lançamento de projetos empreendedores, alguns dos quais de grande sucesso, que começaram na UPTEC, seja ao nível do acolhimento de ideias que se calhar não vão funcionar, mas também temos que normalizar essa situação. A UPTEC hoje em dia já apoiou mais de 600 projetos, tem um impacto, foi feito um estudo de impacto em termos até por exemplo da criação de empregos, a maioria dos quais qualificados, diretos e indiretos, 6 mil postos de trabalho. Portanto, nós estamos a falar de facto de um impacto económico que é visível. E convém aqui não esquecer que nós falamos muitas vezes que agora queremos um crescimento inteligente, umas sociedades baseadas no conhecimento, e de facto, se nós queremos crescimento inteligente, nós temos que fazer a ligação com o conhecimento e, portanto, temos que arranjar aqui veículos, temos que envolver as universidades, os centros de investigação, onde esse conhecimento é criado em processos para usar um chavão de que se fala muito atualmente, de co-criação e não de transferência unilateral. Porque só assim é que realmente é possível fechar o círculo, digamos assim. Portanto, a Universidade do Porto... É chamada a terceira missão, não é? Das universidades, estar junto com a sociedade civil. Que hoje em dia até já não nos revemos tanto no termo terceira missão, por ser terceira parece residual. É uma missão que já surge com nome próprio de inovação e empreendedorismo e de abertura à sociedade, na lógica de quadrado do conhecimento, mas que tem sido uma aposta, eu diria, já o tem sido no passado, no caso da Universidade do Porto. A nossa unidade está quase a atingir a maioridade, portanto estamos a falar, o Porto Inovação está praticamente a atingir a maioridade, portanto quase 2 décadas de trabalho feito, mas estamos num ponto em que realmente o próprio posicionamento estratégico das universidades e em total alinhamento com o que têm sido as políticas europeias na área, começa a modificar-se. E se a educação e a investigação já estão bem consolidadas, esta área precisa de ser alavancada. Mas não pode ser alavancada de uma forma separada das outras missões. É preciso olhá-las de forma integrada e pô-las a trabalhar em conjunto, de facto, para um bem maior. Claro. Professor Miguel, enquanto Presidente para a Investigação e Inovação, como é que tem sido a sua experiência dentro dessa área? Há bocadinho falávamos, antes de começarmos, a dizer que era difícil. Foram anos de pandemia, é sempre muito complicado fazer esse olhar em retrospectiva, mas, professor, resultados até agora, a sua experiência? Ora bem, antes de mais, está a ficar muito interessante, já há aqui muitas coisas que eu gostaria de falar, portanto. E portanto vou começar por aí. Mas estejam à vontade, é uma mesa redonda, estejam à vontade para interromper, fazerem sugestões, comentários. E queria ligar 2 coisas, uma referida pela Gabriela e uma pela Joana, que foi, começando pela última questão do empreendedorismo, não ser só negócio, não ser só fazer empresas. Não é? O empreendedorismo como competência, eu acho que é muito mais importante até, porque mesmo para as próprias empresas é muito importante para as empresas terem quadros que são empreendedores dentro da empresa. Não é? Portanto, nessa perspectiva, essa competência é muito importante. Uma forma como nós temos de potenciar isso é através das atividades extracurriculares dos nossos estudantes. E aquilo que a Gabriela falou e bem das juniores empresas, dos grupos de investigação, mas também outras atividades de apoio à sociedade civil, voluntariado, portanto, todas as atividades que sejam extracurriculares que permitam aos nossos estudantes pegarem ideias que não sejam de negócios, mas levá-las para a frente, seja uma ideia de um novo produto, ou uma ideia de uma nova ação de voluntariado, ou qualquer ideia, e nós termos a capacidade de os apoiar nessa ideia. Eu acho que isso é que é fundamental, é nós olharmos, e aí, fazendo um bocado de meia-culpa, eu acho que todas as nossas instituições, nós ainda somos muito mais voltados para o educar nas competências funcionais e não tanto para o educar nas competências não funcionais.
hoje em dia as soft skills, não é que é assim que se chama. Eu acho que nós precisamos de investir ainda muito mais em que os nossos estudantes tenham muito mais oportunidades de desenvolver essas competências, sendo o empreendedorismo uma delas, mas desenvolver essas competências seja de forma estruturada na própria instituição, seja a instituição abrindo portas que o faça na sociedade. Voltando agora à pergunta, não é? Que é relevante. Eu por acaso estava a ver, a Joana disse que a Opina está a atingir a maioridade, não é? E é engraçado porque eu acho que isto começou tudo mais ou menos há 17, 18 anos, à volta disso. Parece que tenha sido fundado em 2004, talvez. O Porto Inovação. O Porto Inovação, sim. Sim. Portanto, ou seja, começou tudo mais ou menos, e aí está, começou com uma política pública de incentivo ao empreendedorismo, com o programa das OTICs, as Oficinas de Transferência de Inovação e Conhecimento. Há dias tivemos a dificuldade em perceber exatamente o que é a sigla OTIC queria dizer. E, portanto, começou com um incentivo, claro, para as instituições de ensino superior de criarem estas unidades e, portanto, de olharem para o empreendedorismo de uma forma estruturada como parte da sua missão. Eu acho que neste momento estamos a precisar outra vez de uma política pública forte de apoio nesta área, a começar mais cedo, a começar no ensino básico provavelmente, mas a percorrer todos os graus de ensino e no ensino superior também, e dotar as instituições de uma muito maior capacidade de fazer esta transferência, porque é assim, como a Joana disse, isto não é a terceira missão, a missão é só uma, a missão é gerar conhecimento para o aplicar na sociedade, gerar conhecimento que não tenha a parte do aplicar na sociedade, quer dizer, é no vácuo, não tem interesse nenhum. É claro que o aplicar na sociedade não precisa ser agora, eu posso gerar conhecimento que me potencia a aplicação futura, e a aplicação na sociedade também não precisa de ser tecnologia, pode ser cultura. Só questionar, esse financiamento tem sempre de vir de um Estado central, é possível as próprias universidades e politécnicos criarem o seu próprio financiamento? Muito à maneira, eu sei que às vezes nós olhamos para o ensino superior está um bocado estrangulado. Por isso é que eu te pergunto, como é que se vai buscar essas verbas para fazer esses aceleradores de empresas? Eu acho que o que é preciso é termos a capacidade de ter seed funding, ou seja, de termos financiamento que potencia uma base que depois pode escalar, não é? E isso tem que ser assim, ou seja, também que se der subsídios a fundo perdido, também o resultado acaba por não ser o mesmo. Ou seja, nós precisamos de ter financiamento que dê às estruturas que existem alguma capacidade de respirar. Não é? A maior parte destas estruturas vivem com o financiamento de projetos. Ou seja, eu submeto projetos e se o projeto for aprovado eu tenho financiamento, se não for aprovado não tenho. Isto causa uma dificuldade de ter uma estratégia de médio e longo prazo. Aliás, não é dificuldade nenhuma, não se consegue ter uma estratégia de médio e longo prazo precisamente porque não se consegue ter um modelo contínuo de funcionamento. Porque depois as pessoas estão agarradas a esses projetos, não é? Eu tenho financiamento para os projetos, eu posso contratar. Não tenho financiamento para os projetos, não posso contratar. E, portanto, acho que nós precisamos de olhar e ver como é que nós conseguimos transformar estas estruturas, e eu aí tenho que dizer, acho que aquilo que a UPTEC tem feito é um bom exemplo em termos do modelo, não é? Mas acho que temos que olhar e ver como é que conseguimos que essas estruturas vivam um bocado mais de uma forma programática, de conseguir pensar ao longo do tempo. Okay? Estes anos não foram fáceis, nós estivemos a conversar atrás, não é? A pandemia, eu acho que foram 2 anos que do ponto de vista do empreendedorismo apresentaram muitas dificuldades. Okay? Por variedíssimos fatores. O primeiro, quer queiramos, quer não, eu acho que há competências que não são fáceis de ganhar de forma virtual. Talvez quando tivermos os metaversos ou outros tipos de online, mas não é fácil, quer dizer, fazer um pitch para um investidor
ensinar a fazer um pitch para um investidor virtual, não é? Fazê-lo com alguém de forma virtual é muito difícil. E, aliás, o próprio investidor estar a receber um pitch virtual, quer dizer, o investidor quer ver o corporal, quer perceber a pessoa para além daquilo que a pessoa diz. Não é? E a pessoa também tem que ter a capacidade de olhar para o investidor e ver como é que ele está a reagir àquilo que eu estou a apresentar. No virtual não é fácil. Portanto, eu acho que a pandemia foi complicada. Por outro lado, a pandemia causou dificuldades económicas. E as dificuldades económicas são um bom motor para o empreendedorismo. Não é? Aliás, a necessidade é emenda e invenção, é o que se costuma dizer. É um bocado, não é? Ainda há muito, o empreendedorismo vem muito das dificuldades das necessidades. Portanto, mais se calhar nas gerações mais velhas, não tanto nas gerações mais novas. As gerações mais novas eu acho que olham mais para o empreendedorismo como uma realização pessoal, como algo que eu quero criar, quero fazer, quero estar ali na crista da onda, não é? Quero ter uma, como é que se diz, uma startup, não é? É tão giro. Enquanto que as gerações mais velhas se calhar são mais querem um bocado mais de estabilidade e portanto só se tornam empreendedores se aí forem obrigados, não é? E a isso a pandemia pode ter ajudado, não sei. Veremos daqui a uns anos. Gabriela, já vou para ti, mas deixa-me só perguntar à professora Joana se acha que há algumas pessoas que estão um pouco enganadas. Ficam fascinadas com a buzzword, que é ser empreendedor, uma palavra que está a tornar-se, que está efetivamente na moda, mas que às vezes pode ser apropriada por pessoas que pensam que é uma coisa que não é. Há muitos alunos que vão ao engano? Eu não sei se vão ao engano, mas se calhar não é bem aquilo que estavam à espera. Portanto, não sei se calhar sim. Mas até pode ser melhor do que aquilo que esperavam. E eu também gostaria ainda, a propósito dessa pergunta, e pegando aqui numa ideia que estava a ser lançada, falar da questão da idade do ser empreendedor. Porque, de facto, nós estamos a falar do rescaldo da pandemia, mas nós vivíamos tempos de grande incerteza, de uma mudança totalmente disruptiva. E quando se olha para esta questão dos efeitos da automação no mercado de trabalho, da polarização do emprego, em que realmente aquelas tarefas que são mais rotineiras, dizem os peritos, tenderão a ser automatizadas, significa que em termos das competências e das profissões do futuro serão muito diferentes daquelas que estamos habituados a ver. Portanto, aquela célebre ideia de que ainda não sabemos quais é que vão ser as profissões do futuro. O que é que isso significa? Significa que nestes grupos, que se calhar de facto haverá pessoas que vão ao engano, no sentido que nem sequer pensaram muito bem no que é isto de ser empreendedor, são grupos que nós temos que dedicar especial atenção nesta fase atual. Porque, de facto, se não estiverem bem preparados para lidar com os desafios que aí vêm, é um problema social, é um problema económico, porque temos força de trabalho, digamos assim, que não está a ser utilizada em prol da produção económica. É um problema social, por causa do desemprego que estará associado, e que, de facto, se nós conseguirmos de antemão capacitar bem as nossas estruturas para trabalhar também esses públicos que não têm sido tão trabalhados. Nós temos estado, pelo menos no caso da Universidade do Porto, muito concentrados na comunidade académica, mas começamos a abrir a esses públicos, até por exemplo, na sequência dos programas de impulsos, mas lá está a política pública a alavancar, concordo inteiramente com o que disse e com as dificuldades com que enfrentamos no nosso dia-a-dia. E, portanto, é preciso também clarificar o que é isto de ser empreendedor, o que é que as pessoas podem estar à espera. E para mim é claríssimo que já não estamos só a falar de estudantes, já não estamos só a falar da comunidade académica, há aí um público-alvo que é muito importante trabalharmos enquanto país. Sim. Gabriela, vou-te colocar numa posição difícil, que é, vou-te pedir para avaliares tanto o Politécnico como a Universidade do Porto. Achas que têm sido feitas as escolhas certas? Achas que existem esses apoios para os estudantes? Muitas vezes os alunos chegam à FAP e mostram-se com muitas dúvidas e sem saber o que fazer e quais, até mesmo em termos de promoção e de comunicação dos próprios aceleradores e projetos que existem na Academia do Porto.
Falando da Academia do Porto, eu acho que temos a boa prática de trabalhar em rede e por isso da avaliação mesmo ao nível do apoio que é prestado e portanto tenho o caso concreto da FAP, quer do ponto de vista do apoio, quer da Universidade do Porto, quer do Instituto Politécnico do Porto, há aqui uma grande convergência naquilo que são as plataformas de apoio disponibilizadas. Nós temos, por exemplo, a Tomorrow Summit, que é um evento da FAP e que tem o apoio, portanto, justamente também nos concursos de ideias que vamos desenvolvendo, quer depois na partilha de casos de sucesso que permitem aqui, lá está, inspirar e estimular no outro, portanto no estudante, este tipo de competências e portanto há aqui uma identificação clara nos concursos de ideias, tivemos até o apoio do PTEC na última edição e por isso mesmo há este trabalho em rede. E falamos aqui não só com as instituições de ensino superior, mas olhando aqui também para um sentido mais amplo, nomeadamente eu acredito deste trabalho em rede também com as próprias autarquias, neste caso também com o próprio município do Porto e com outro tipo de instituições e de organizações. E pegando aqui um bocadinho desta ideia do empreendedorismo como competência e não só estar focado na parte do negócio e da empresa, portanto também para muitos estudantes, alguns deles até estudantes deslocados, portanto chegam aqui à própria região do Porto, há problemas até do ponto de vista social identificados e portanto aqui num contexto também de olhar a região onde estamos inseridos e portanto existindo às vezes este desconhecimento de quem é novo e que chega para uma nova cidade, é importante existirem estas plataformas e aqui também lá está o papel das próprias autarquias de poderem identificar problemas reais, portanto a própria região e no qual aqui a academia e este espírito também de inovação e também olhando aqui para a parte da inovação social podem dar o seu contributo e portanto aqui também uma vez mais e olhando para a pandemia, eu também acredito que durante a pandemia e mais do que acreditar ficou visível se olharmos para o empreendedorismo enquanto competência, existir um conjunto também de iniciativas do ponto de vista coletivo e da nossa responsabilidade coletiva e também aqui da parte dos jovens, de nós termos que dar, portanto, algumas respostas e que foram criadas no seguimento da pandemia, portanto, uma resposta coletiva e, portanto, não só ao nível de ideias de negócio, mas lá está, noutro tipo de projetos também de cariz social, mas que permite trabalhar este tipo de competências. Portanto, aqui olhando também para a parte do ensino superior, em que temos claramente a aposta na aprendizagem formal, mas depois também tudo o que se passa fora da sala de aula e constitui um conjunto de oportunidades das mais variadas e, portanto, já falámos aqui do voluntariado, de organizações na área também da inovação social, do próprio associativismo estudantil e, portanto, que sem dúvida alguma que acaba por despertar um conjunto de competências transversais e, portanto, eu acho que de facto temos que olhar aqui para esta dimensão fora da sala de aula e, portanto, os casos de sucesso, quer da parte da Universidade do Porto, quer da parte do Politécnico do Porto, quer com o PTEC, quer depois também com o próprio Portic, por exemplo, mas depois com um conjunto de outros projetos e da forma como também se trabalha depois, quer unidades curriculares opcionais, portanto, quer outro tipo de também de políticas, portanto, olhando aqui para a componente da aprendizagem formal que devem ser trabalhadas e, portanto, aos dias de hoje, acredito que estamos a caminhar mais no sentido de olhar para as instituições fala-se muito do contexto, não é, da própria universidade aberta, digamos assim, portanto, em que de facto nós também conseguimos circular e haver aqui uma aprendizagem complementar e, portanto, se eu hoje sou da área das ciências da nutrição, posso perfeitamente ir ter ou adquirir outro conjunto de competências com as unidades curriculares opcionais que as próprias instituições podem e devem disponibilizar. Gabriel, deixa-me só pegar exatamente nisso que tu disseste. Tu achas que por vezes os cursos são demasiado inflexíveis também para nós escolhermos aquelas cadeiras? Disseste precisamente, deste o teu exemplo, ciências da nutrição. Falta dar aulas de empreendedorismo a cursos que não sejam só apenas os cursos de gestão, de negócios, de economia, por exemplo? Sim, eu acho que é precisamente aí que nós devemos incutir este tipo também de competências e olhar também para o empreendedorismo de uma outra forma, porque lá está, um estudante que não seja de uma área específica acaba por não ter esta consciência da dimensão do empreendedorismo e que o empreendedorismo não tem que ser só, portanto, olhar para o negócio e, portanto, para a criação de uma empresa. E, portanto, há um conjunto, e aos dias de hoje também da importância do trabalho em equipa, em que eu posso ser, por exemplo, da minha área das ciências de nutrição, mas querer, portanto, criar uma empresa ou ter um projeto na área também, por exemplo, da saúde pública e tenho que beber aqui de outro tipo de experiências, de conhecimentos, de
colegas de outras áreas, seja na área da informática, seja na área das ciências da comunicação, e portanto também é desta riqueza das diferentes áreas do saber que também os estudantes depois acabam por conseguir, lá está, estimularem-se também uns aos outros. E portanto acho que de facto há um trabalho, e tem existido um trabalho, eu referi o caso das unidades curriculares opcionais, e portanto acho que este trabalho também que as instituições devem prosseguir, e portanto olhando agora até para os ciclos de estudo, não é? Portanto as licenciaturas de 3 anos, há aqui um grande também trabalho a fazer, e também, por exemplo, no contexto dos estágios curriculares, nas próprias dissertações, às vezes basta as necessidades que já estão identificadas serem mais partilhadas para que depois os próprios estudantes possam, de facto, num contexto até de aplicação real de um problema, e isso também depois contribui para que os próprios se sintam mais realizados. Portanto, por exemplo, olhando aqui para a nossa realidade na cidade do Porto, temos o exemplo do comércio tradicional. Portanto, há diferentes formas em que os estudantes também da academia podem dar o contributo, que é o seu espírito jovem, de tentar trazer outro tipo de ideias, de formas também de fazer pensar e de contribuir para aportar valor concretamente para problemas que podem estar identificados. E, portanto, acabei por tocar aqui no problema, ou olhando aqui para uma nova dimensão, para o próprio comércio tradicional, mas isto claro que é aplicável em outras áreas, e portanto temos a área da saúde e da saúde digital que está tão premente aos dias de hoje, mas acho que esta partilha é o mais importante, e acho que as instituições têm feito esse trabalho, e acho que agora também temos que olhar mais para a parte da aprendizagem formal, e acho que em contexto de sala de aula este tipo de estímulo também deve ser promovido. Sim, a professora Joana, estou a vê-la aí a escrever, pode revelar alguma das notas que aí tem? Eu posso revelar algumas, porque de facto eu podia ficar aqui muito tempo a falar sobre este tema, e aqui os meus colegas de painel também têm muito para falar. Mas eu estava aqui de facto a tomar algumas notas. Uma delas é esta questão de trazer para a aprendizagem formal. Eu acho que é muito importante, e que já há passos nesse sentido. Hoje em dia, no debate das políticas europeias ao nível da educação, um dos temas centrais é a questão das microcredenciais, da possibilidade de reconhecimento no plano de estudos formal de créditos em unidades formativas, ou até experiências formativas, não precisa até sequer de ser uma cadeira no sentido usual do termo, isso possa ser reconhecido no plano de estudos formal. E há muitos que dizem que isto vai ser a próxima revolução de Bolonha, digamos assim, porque de facto permite uma flexibilização do plano de estudos, aquilo que se chama, teoricamente, a aprendizagem centrada no estudante, sem precedentes. E não sei se o futuro será assim ou não, portanto é ainda um debate que está em cima da mesa, mas que a vir a ser implementado na aprendizagem formal vai ser revolucionário. Hoje em dia, também estava aqui a tomar nota de uma série de faculdades, já não é o caso das competências de empreendedorismo serem só ensinadas nas escolas de economia ou de gestão. Na Universidade do Porto, até também nota aqui de uma série de faculdades que de facto são muito ativas nessa área, são das mais diversas áreas científicas, Faculdade de Farmácia, Faculdade de Letras, Faculdade de Ciências, Faculdade de Engenharia, todas elas têm formação na área do empreendedorismo, formação que não é entendida como uma aula, vamos ensinar os conceitos de empreendedorismo. Há ali uma componente conceptual, mas sobretudo são métodos de experimentação, de aprendizagem com base em projeto. E esta inovação pedagógica que o ensino do empreendedorismo como competência permite também é muito importante, porque também a este nível, logo na minha intervenção inicial foquei um pouco esse aspecto, mas que eu acho que é importantíssimo nos dias que correm, é que nos últimos anos, nomeadamente em termos da progressão das carreiras docentes, tem havido um foco muito grande na questão das publicações, e que é importante realmente para reforçar a produção científica nas nossas universidades. Mas, em certa medida, a componente pedagógica que é tão importante para transferir conhecimento também, porque o capital humano que nós formamos quando na missão da educação é a forma mais direta e a primeira de transferir conhecimento para as sociedades, enriquece o capital humano, e o capital humano é um fator de crescimento económico em si mesmo, um dos mais importantes até. E, portanto, vejo também esse aspecto muito interessante. Nós estamos aqui a falar de empreendedorismo, mas há outras competências, fala-se hoje, por exemplo, das competências verdes também. Saiu agora um documento recente da Comissão Europeia sobre competências verdes, competências na área do impacto social. Portanto, há um leque muito vasto de competências que importa desenvolver nos percursos formais. Hoje em dia, creio que ter um
uma experiência de ensino superior meramente baseada na aquisição de conhecimento, passiva de conhecimento, já não aporta o valor acrescentado que aportava há alguns anos atrás, porque o conhecimento hoje vou ao Google e tenho imenso conhecimento assim rapidamente. E só para terminar a minha intervenção, para não monopolizar aqui a mesa, dizer que é também isso que os estudantes pretendem. Nós fizemos um inquérito há algum tempo atrás, foi feito um inquérito pela formação, organização académica, em que se procurou perceber junto dos estudantes que tipo de competências é que mais valoriza. Foi um inquérito com 1.400 respostas, ainda assim uma taxa de resposta relativamente baixa para a Universidade do Porto, mas já tem alguma representatividade. E mais de 90% dos estudantes identificam que querem nas suas aulas que tenham a possibilidade de resolver problemas reais, que possam aplicar conceitos teóricos a problemas reais, até mais do que competências de empreendedorismo. E, portanto, eu acho que estamos aqui no momento atual. De facto, o que eu referi há pouco é que nós já não podemos olhar só para a educação como a educação, esquecendo que também existe a investigação e a inovação e empreendedorismo. De facto, o desafio aqui é encontrar uma forma integrada de ver as várias missões, só há uma missão, para que realmente consigamos materializar o potencial máximo do que é ter uma experiência no ensino superior. É um desafio que temos que lidar aqui nos próximos anos, mas que se não conseguirmos responder fica muito complicado, porque a transformação que afeta todo o resto das nossas sociedades também afeta as universidades. Eu não sei se enquanto moderadora me dão espaço só para contar uma rapidíssima história falava sobre a flexibilidade das faculdades e para escolherem cursos e para os alunos poderem escolher algumas cadeiras isoladas. Existe um discurso muito conhecido do Steve Jobs, em 2005, na Universidade de Stanford, em que ele explica que ele teve 6 meses na universidade e depois desistiu, mas continuou durante 18 meses a ter cadeiras isoladas só de assuntos ou temáticas que o interessavam muito. E uma das cadeiras que ele tirou foi caligrafia. Porque sim, porque lhe apeteceu. E que 10 anos depois, quando estava a criar o Macintosh, o primeiro Macintosh, aí é que ele teve a percepção que uma tipografia podia ser esteticamente bonita, podia ser prática, e levou esse conhecimento de uma cadeira que não teria nada a ver com negócios ou com a tecnologia que ele queria avançar e que queria empreender. Ele tirou esse conhecimento e foi alocá-lo, e portanto isso pode ser uma das vantagens de dar mais flexibilidade aos estudantes. Mas, professor Miguel, fazendo uma provocação, acha que os professores e as estruturas universitárias e politécnicas são inflexíveis neste momento? Porque fala-se muitas vezes de uma classe de professores mais do ensino básico e secundário mais envelhecida e desmotivada. Vê isso no ensino superior? Acha que conseguem, neste momento, captar esse interesse dos jovens empreendedores? Uma resposta complicada, ainda mais tendo aqui a Gabriela, não é? Que vai querer ouvir isto com muito cuidado. Primeiro, antes de mais, nós também temos uns docentes muito envelhecidos. Okay? O ensino superior também está bastante envelhecido e daqui a uma década vamos ter, vai ser bastante complicado, ainda mais porque cada vez mais os professores mais novos são professores temporários, porque aí está, a falta de políticas que permitam estabilidade a longo prazo leva a que cada vez mais sejam muito temporário o papel do docente, não é? E acaba por, daqui a 10 anos vai haver muitas reformas, porque houve há 20, 30 anos atrás realmente uma subida muito grande do número de docentes e nessa altura não teremos docentes suficientes preparados para tomar esses lugares. Portanto, por isso não é uma questão de básico e secundário estar envelhecido e superior, não. Eu acho que o problema é exatamente o mesmo em todos os níveis de ensino. Mas para não fugir à pergunta, eu acho que está a mudar. Eu acho que ainda temos os nossos cursos demasiado inflexíveis. Okay? Portanto, eu acho que esse espírito do Steve Jobs de fazer um bocadinho aqui, um bocadinho acolá, e ele conseguiria fazer em qualquer um dos nossos cursos em Portugal, mas a um custo muito excessivo, porque iria ter as unidades curriculares de forma avulsa, acabava por ser, fica bastante mais custoso para o estudante, e depois chegaria ao fim e não teria nenhum reconhecimento desse conhecimento que teve, porque realmente os nossos cursos ainda são, o estudante tem que fazer todas as unidades curriculares do plano, depois tem ali algumas opcionais
para dar alguma flexibilidade, mas a maior parte das vezes, como as gerações opcionais também depende dos estudantes que se inscrevem e não há dinheiro para ter unidades opcionais com meia dúzia de estudantes, acaba por a flexibilidade não ser assim muita. Está a mudar, porque eu acho que estamos a reconhecer a necessidade de, ainda não as micro-credenciais que falou a Joana, para lá espero eu caminharemos, mas já com a questão, e vemos alguns exemplos a nível nacional, de um estudante poder, sei lá, um estudante de engenharia, poder fazer uma unidade curricular numa escola de música, que pode ser mesmo assim, diverso, não é? E eu acho que isso é importante, estamos a ver isso, temos que flexibilizar ainda mais. Nós tivemos recentemente no Politécnico uma coisa bastante interessante que é, nós temos um programa, é um programa de cocriação, não somos só nós, cocriação, programas de cocriação em todo lado, não é? Mas há um programa específico de cocriação que é partilhado por a quase totalidade dos politécnicos em Portugal, e em que o objetivo aplica um bocado os conceitos que nós já aplicamos na nossa Porto Design Factory desde há uns 10 anos, mas agora fora do design, portanto a ideia é estender a todo lado, que é precisamente os estudantes fazerem projetos de cocriação com desafios de empresas, equipas multidisciplinares, portanto um estudante de informática com um estudante de marketing, com até, sei lá, de violino, poderem estar a responder a um desafio de uma empresa em 2, 3 semanas e fazer, dar uma resposta esse desafio da empresa. E o que nós conseguimos é que esse portanto, projeto que o estudante faz de uma forma completamente informal, portanto não é o ensino formal, pode ser reconhecido agora em todas as nossas escolas. Portanto, todas as nossas escolas reconheceram esse projeto como sendo equivalente, acreditar numa unidade curricular de inovação e empreendedorismo. E já agora, esse programa tem a questão interessante que é, reconhecendo que nem todas as ideias é para negócio, não é? Portanto, esse programa, ao terminar, identifica quais das ideias que podem realmente ir para negócio e essas encaixam diretamente no nosso programa de geração de ideias de negócio e de empreendedorismo. Portanto, o facto de nós termos agora no Politécnico o empreendedorismo acaba por estar muito transversal a todas as escolas, estar muito na estrutura central, portanto na estrutura comum às escolas. E o facto de nós termos agora realmente nesse tipo de projeto o estudante poder utilizar estes créditos que obtém depois no seu curso, ainda não na totalidade, porque ainda não flexibilizamos os cursos, falta o passo seguinte, que é o de flexibilizar os cursos de forma a que o estudante tenha X créditos livre para fazer o que entender, não é? Eu duvido que cheguemos à possibilidade do estudante fazer na totalidade o que entende, porque quer queiramos, quer não, quer dizer, pode ser da minha idade, mas eu ainda acho que é preciso um conjunto de competências core em cada curso que o estudante tem que ter para eu me sentir à vontade que ele vá para o mercado de trabalho com aquele curso, okay? Mas acho que se calhar exageramos no que é que são a percentagem de competências core e isso acho que estamos em bom caminho para flexibilizar. Claro que sim, professor. Recordo que nós temos 2 audiências, uma virtual e uma também física, por isso todas as pessoas que estejam a acompanhar através das nossas plataformas de streaming podem fazer todas as perguntas, comentários que acharem necessário, nós depois vamos tentar responder às vossas questões. Entretanto, dou também a palavra aos membros da nossa audiência física. Se quiserem fazer alguma questão, nós temos um microfone que vamos poder passar e pode ser uma pergunta para todos os membros, individualizada, como preferirem. Eu acho que vou fazer uma pergunta genérica. Boa tarde. Eu pergunto se entendem que o empreendedorismo pode ser uma ferramenta para atuar em problemas sociais em geral, como a pobreza, e como os desafios da crise ambiental que estamos também a atravessar. E se acham que as academias estão preparadas e se o empreendedorismo pode ou não ser uma boa ferramenta para atuar. Bem, quem é que gostaria de pegar já nesta pergunta e algumas respostas? Professora Joana, professora Miguel. Eu acabei de falar, portanto posso passar. Gabriel. Eu posso.
Eu acho que, sem dúvida alguma, que o empreendedorismo enquanto competência deve dar resposta, lá está, a problemas sociais, e falou da questão da pobreza, e também, nomeadamente, às questões ambientais. Aliás, acho que é muito disso que é trabalhado também em várias organizações de juventude, júniores de empresas que também estão na academia, e outro tipo de organizações, portanto, de jovens. E, portanto, acho que também o próprio contexto, como eu referi há pouco, da pandemia, como resposta a um problema social, seja também, por exemplo, nas questões não só de diálogo, mas também as questões intergeracionais, portanto, a própria ligação e daquilo que os jovens podem fazer e aportar na ligação ao próprio idoso. Portanto, acho que sim, deve ser entendido como uma competência para conseguirmos ter não só novas ideias e novos projetos, mas também para se acrescentar valor a projetos que já estão no terreno e que simplesmente precisam de um novo olhar, de uma nova roupagem para que depois tenham o impacto desejado. Portanto, acho que sem dúvida alguma que deve trabalhar estas dimensões mais sociais, e falamos da sustentabilidade como um todo, não é? Portanto, não só na área ambiental, na área social, e depois também com a parte da dimensão económica. E qual é que era a outra parte da questão? Ok. Acho que ao nível, e portanto aqui pegando um bocadinho daquilo que é a minha realidade, o que eu acho é que fora da aprendizagem formal, portanto na aprendizagem informal e naquilo que é o ambiente do contexto do ensino superior, acho que há uma vivência e um ambiente por si só que é estimulante para este tipo de iniciativas e para a forma como os jovens se conseguem organizar e agregar. Portanto, mas acho que isso também é muito do espírito que nos move quando chegamos ao ensino superior, e há aqui uma margem grande de progressão e de oportunidades que estão à nossa disposição. Ainda assim, como eu referia anteriormente, acho que tem que existir uma mudança de paradigma na parte da aprendizagem formal, e eu acho que a pandemia acaba por ser mais impactante e preponderante para a política de inovação pedagógica do que até os últimos anos de Bolonha, e por isso acho que há aqui um desafio das academias, também ao nível do corpo docente e, portanto, também da própria formação do corpo docente, para se conseguir também questionar sobre quais são os estudantes que têm à sua frente, porque naturalmente os estudantes que chegam hoje ao ensino superior são totalmente diferentes dos estudantes de há 5 anos atrás, e por isso há aqui um conjunto de desafios. Creio que os estudantes também estão mais exigentes no bom sentido, e portanto a academia tem que dar resposta para que estas expectativas não saiam defraudadas por parte dos estudantes, e portanto acho que há aqui um desafio adicional nesta parte da aprendizagem formal, e que depois claramente tem um impacto naquilo que os próprios estudantes podem acrescentar de valor à sociedade onde estão inseridos, e portanto acho que isso também faz parte e tem que fazer parte da missão da academia, portanto formar cidadãos mais completos, mais capazes e com esta visão de, naturalmente temos que ser bons do ponto de vista técnico, mas depois temos que ter esta visão crítica, esta visão consciente sobre os problemas que estão à nossa volta, não só nas nossas áreas de formação, mas depois naturalmente para outras áreas, seja da área da dimensão social, mas também depois para a parte ambiental. Portanto, problemas coletivos, porque o que nos importa também, e temos que aqui estar para deixar algo melhor às gerações seguintes, não temos que nos questionar a todos coletivamente sobre qual é que é o nosso papel e o que é que andamos aqui a fazer. Professor Joana, eu gostava de, além de se calhar dar-lhe tempo para dar uma resposta a esta pergunta, temos também uma pergunta online que gostava de lhe fazer. Existe falta de empreendedores em Portugal ou existe falta de financiamento para esses empreendedores em Portugal? Só perguntas fáceis hoje, não é? Exato. Pelo menos não tem que ir encontrar o financiamento, não é fácil. Bom, se calhar começando então por esta questão que foi aqui colocada do impacto social. Durante muitos anos eu acho que houve aqui um foco muito grande nas questões de empreendedorismo tecnológico, não é? A Web Summit seria a prioridade, mas eu acho que isso tem mudado e concordo inteiramente com o que disse a Gabriela, que a resposta a esta pergunta tem que ser sim. E portanto nós temos que
ser capazes de fazer também empreendedorismo com um propósito, não é? Portanto, deu-se aqui e já é feito. Portanto, nós, por exemplo, no Porto de Inovação, o Filipe sabe disso, fizemos um exercício de tentar mapear qual é que era o contributo que as nossas spin-offs, que as nossas patentes já dão em termos dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Um primeiro exercício exploratório, claro que isto tem algum quê de subjetividade, mas tentando encontrar uma resposta a esta pergunta, já foi perceptível que há de facto já ali inovação com impacto, ou projetos empreendedores com impacto. Se já é suficiente, não. Há muito caminho a fazer nesta área, caminho a fazer em termos de sensibilizar as pessoas para que de facto faz sentido também desenvolver projetos empreendedores na área do impacto social. Ao fim e ao cabo, nós temos que tentar, portanto, através do empreendedorismo, nós, com base no conhecimento que é gerado na universidade, conseguimos encontrar soluções inovadoras para problemas ou para resolver necessidades. E as necessidades sociais, por maioria de razão, são algo que deve estar na nossa lista de prioridades. Há também um trabalho de capacitação, seja organizações estão ou não estão preparadas. A universidade, como digo, pelo menos no caso da Universidade do Porto, que é aquilo que conheço melhor, tem um caminho a fazer para conseguir trazer ainda este tipo de empreendedorismo para o centro das nossas prioridades. Posso dizer que, por exemplo, também no caso da UPT, que é uma área que estamos agora a começar a trabalhar de uma forma mais sistemática. E também eu acho que há aqui um trabalho de capacitação das próprias entidades no terreno, por exemplo, no setor social, que de facto, mesmo do ponto de vista técnico, faz sentido se calhar capacitar melhor essas estruturas para depois serem capazes de identificar onde é que estão as oportunidades para projetos empreendedores mais bem-sucedidos. Não tem que ser necessariamente projetos empreendedores menos lucrativos, ou aquele mote do economista que o propósito é a maximização do lucro. Eu não diria que o propósito seja a maximização do lucro, mas as duas coisas tendem a ser vistas como incompatíveis. Ou vou para o impacto social ou vou para o lucro, e eu acho que o erro já começa aí. Se eu tenho uma proposta de valor interessante para a sociedade, a concretização dessa proposta de valor também deve passar pelo modelo de negócio que a torna sustentável, e eu acho que há muito caminho a fazer nessa área, e começa na educação, mas também aí já começa a haver alterações. Por exemplo, falamos de metodologias pedagógicas de aprendizagem com base no serviço, portanto, mesmo no próprio processo formativo, já não é só aprendizagem com base no desafio, é dentro da sala de aula haver possibilidade de desenvolver experiências de aprendizagem que beneficiem diretamente a sociedade. E, portanto, eu acho que há aqui muito caminho a fazer. As possibilidades são enormes. Se conseguimos fazer esse caminho, será fantástico. Relativamente aqui à segunda questão, o financiamento é uma dificuldade. Há aqui várias dificuldades que nós temos. No caso português, se temos muitos ou poucos empreendedores, é difícil dizer são muitos ou são poucos, não é? Na verdade, eu, como disse, prefiro trabalhar naquela dimensão de empreendedorismo enquanto competência, e eu acho que devíamos ser todos, e portanto, nesse ponto de vista, seremos sempre poucos. Mas se estivermos a falar de empreendedorismo com uma ideia, já com um negócio concretizado, em que de facto chega ali um momento em que o financiamento é um constrangimento, há muitas ideias que morrem nessa fase de não conseguir encontrar financiamento. Portugal é um país pequeno, em termos dos mecanismos que existem só focados em Portugal, são poucos, insuficientes. Mesmo na Europa começa a haver uma dinâmica mais interessante a esse nível, mas em termos dos investimentos, daqueles grandes, passam maioritariamente pelos Estados Unidos, e é difícil, é preciso ter de facto competência técnica, muita capacidade em termos de convencimento dos investidores, que são dimensões que nós teremos necessariamente que trabalhar. E aí vejo como mais possível uma política de financiamento mais a nível europeu do que propriamente em Portugal. Tem havido alguma coisa, Portugal Ventures, mas é sempre muito pouco. Claro. Penso que temos ainda mais uma pergunta por parte da nossa plateia. Vamos dar ali o microfone e a possibilidade para fazer questões. Força. Sim. Muito obrigado. Eu gostava de perguntar
a todas as pessoas que estão aqui a partilhar connosco as vossas ideias. Que conselho pessoal e institucional teriam a dar a alguém que viesse ter convosco e que dissesse: tenho uma ideia, eu gostava de concretizá-la? Portanto, um conselho pessoal e um conselho institucional, com base nas instituições que representam. Obrigado. Muito obrigado. Agora sim, passava a palavra primeiro para o professor. Bem, o conselho pessoal é fácil. O conselho pessoal é força. É avançar. Eu acho que nós devemos sempre incentivar quem tem uma ideia e a quer desenvolver. Okay? O que não quer dizer que devemos dizer: ei, força, ótimo, já está, e por aí adiante. Não. Temos que pôr também os pés bem assentos no chão. Mas o conselho pessoal que eu diria logo é força. Agora, procurar as pessoas certas, a pessoa ou as pessoas certas, para avaliar a ideia e avaliar de que forma é que essa ideia pode ser colocada em funcionamento. Obviamente que eu diria, ok, vai à nossa estrutura, à Startup Porto, não é? A estrutura do Politécnico do Porto para apoio e mentoria de ideias, precisamente para fazer essa primeira análise, por um lado, ver se em termos de ideia tem realmente valor de inovação, que seja uma ideia, e não precisa de ser valor comercial, não é? Porque acho que já falamos aqui que o valor pode ser também ter outras dimensões que não o comercial, mas tem valor para ser realmente apoiada, e também fazer uma avaliação de se a própria pessoa tem o perfil certo para o apoio, não é? Porque, e o perfil, muitas vezes, não é só as competências ou a personalidade, é também a disponibilidade. Porque quer queiramos, quer não, eu acho que as pessoas têm a ideia de que as startups nascem, tive uma ideia, já está e tal, um dia a seguir está a startup criada, não é? O que é certo é que estas ideias, gerar uma ideia, pegar na ideia, transformar a ideia em algo real, dá muito trabalho. Muito trabalho, é preciso uma dedicação muito forte, é preciso uma rede muito forte. Ao contrário do que se pensa, um empreendedor não é um lobo solitário, não é, que sozinho consegue tudo e mais uma coisa, pelo contrário, não é? Precisa de uma equipa forte junto com ele. Portanto, eu acho que a primeira coisa a fazer é precisamente avaliar essas duas dimensões, não é? Avaliar a ideia, avaliar a pessoa, a equipa. E obviamente o conselho seria falar com quem percebe bastante do assunto, falar com uma estrutura para avançar. Gabriela. Eu vou começar pelo institucional, porque enquanto para a instituição que eu represento é desde logo ir ter com as pessoas certas e, portanto, é muito esse caminho de chegarmos até aos interlocutores que a FAP também faz, e por isso mesmo encaminharia logo para uma das instituições de ensino que aqui estão, por exemplo, presentes, mas depois também perceber quais as necessidades e, portanto, desde logo aquilo que estiver ao nosso alcance, portanto, sendo um jovem, um estudante, certamente que é precisamente este tipo de perceber as necessidades para depois encaminhar pelos melhores meios e para as melhores respostas, portanto, para que haja aqui de facto uma assertividade e para que não haja aqui uma perda no caminho. Depois a parte pessoal, portanto, para mim é sempre com grande satisfação que quando nos chegam e quando vemos ideias vibrantes e, portanto, ideias jovens, e, portanto, é muito este estímulo à coragem, e, portanto, também perceber o nível de confiança da própria pessoa no próprio projeto, porque isso também é determinante para depois, quando a vamos apresentar aos outros, e depois também aqui, desde logo, perceber se de facto é necessário algum trabalho adicional, portanto, outro tipo de opiniões que merecem ser também ouvidas e, portanto, beber de outros contributos para, de facto, perceber se há este nível de confiança otimizado na ideia para depois ser, de facto, apresentada. E, desde logo, recuperar também aqui uma ideia que já foi também abordada no início, que é precisamente o não termos medo de falhar e de errar, porque é muito isso que eu também sinto da minha geração. A competitividade hoje é tanta e, portanto, os níveis de exigência, os patamares onde nós também às vezes nos colocamos, não são só
aos outros, são também nós que nos colocamos nesses patamares, leva muitas vezes, portanto, lá está, a um cenário de frustração e, portanto, ter medo de errar, e isso depois reflete-se também em todo o problema e da dimensão de saúde mental que afeta também muito a minha geração, e, portanto, acho que também tem que haver este cuidado e, acima de tudo, também esta rede de apoio e de suporte para que, de facto, errar seja visto com mais naturalidade e, portanto, como parte do caminho para se chegar ao sucesso. E por último, professora Joana. Então, eu também vou começar pela resposta institucional. De facto, a minha recomendação seria falar com as nossas estruturas. Recomendaria certamente que frequentassem a nossa escola de startups da UPTEC, que é uma jornada de empreendedorismo, que eu acho que, mesmo que a ideia não viesse a ser bem sucedida, a pessoa ia sair certamente mais enriquecida. Recomendaria que falassem também com o Porto Inovação, se calhar aí tentando perceber um pouco melhor qual é que era ali o grande ativo daquela ideia, se precisavam de apoio na patente, se era uma questão de desenvolvimento de tecnologia ou depois na área mais de negócio. Mas certamente remeteria para estas estruturas e a pessoa teria um aconselhamento técnico e a possibilidade de facto de criar ferramentas para desenvolver a ideia. Em termos pessoais, concordo com muito daquilo que já foi dito aqui, claro, eu tinha aqui nas minhas notas, escolher a equipa certa, porque muitas vezes eu posso ter uma ideia espetacular, mas eu posso não ser a pessoa ideal para a executar. Saber escolher a equipa certa é fundamental. E fazer muitas perguntas, fazer perguntas a si próprio, fazer perguntas a outras pessoas que nem sequer são tecnicamente da área ou que conhecem a ideia em profundidade, porque neste processo de ir falando e de ir perguntando, eu próprio ou o próprio vai percebendo melhor qual é que é a proposição de valor que pode ser ali encontrada. Nos modelos de negócio, ali o bloco central é sempre a questão da proposta de valor. E se eu não estiver convencido da proposta de valor que a minha ideia tem, nunca vou conseguir convencer ninguém de que é uma ideia com valor. E, portanto, este processo de ir colocando a ideia a teste, eu acho que é muito importante, para além de tudo aquilo que já foi aqui dito e com o qual estou de acordo plenamente. Claro que sim. Temos pouquíssimos minutos para terminar e por isso eu gostava só de fazer uma última questão a cada um de vocês, mas que tem de ser respondida da forma mais sucinta possível, e até podemos fazer desta forma. Começamos aqui pela professora Joana. Ao longo da sua carreira enquanto professora, orientadora, qual foi o defeito que mais encontrou nos jovens empreendedores portugueses? Qual foi a maior vantagem ou elogio que pode fazer? O que é que gostaria de ver mais nesses jovens empreendedores? Eu acho que o medo de falhar talvez possa ser uma questão cultural, mas é um bloqueio que eu identifico ali. Posso partilhar aqui que uma vez fui convidada para uma outra faculdade para dar uma aula sobre o que é empreendedorismo, e eu estava longe destas áreas ainda. E de facto eu fui surpreendida com uma intervenção da audiência que disse: isso é tudo ótimo, mas eu nunca vou ser empreendedor, porque eu tenho medo, eu vou trabalhar por conta do outro. E portanto é este medo de falhar, ou medo de ser diferente, que eu acho que é importante nós, sobretudo numa fase mais, na fase que ainda estamos a responder ao ser ou aprender, temos que trabalhar muito isto e culturalmente, no caso português, eu acho que esse medo é uma realidade. O maior entrave, se calhar, ao empreendedor. Gabriela. Bem, eu diria que nós, portanto, da minha geração, nós temos de estar bem conscientes. Lá está, o segredo agora não é ter um emprego para a vida, é continuar empregável, e por isso mesmo esta noção de que temos que valorizar muito e trabalhar muito esta política de competências para, de facto, continuarmos a aportar valor no mercado de trabalho. E por fim, professor? Se calhar começar pela parte positiva. Ok, a competência. Eu acho que nós temos os nossos estudantes. Eu sei que um professor tem que dizer sempre mal dos estudantes, não é? Os estudantes nunca estão suficientemente bons, não é? Mas os nossos estudantes são tecnicamente muito competentes, também são muito empenhados, e quando têm uma ideia, quando têm uma vontade, realmente eles vão longe, não é? Portanto, essa é a parte positiva, é aquilo que me agrada mais. Infelizmente, a parte negativa tenho que concordar, não é? É precisamente essa que eu acho que é intrínseca da cultura portuguesa, que é um problema geracional, ou seja, demora gerações a mudar, e que tem que ser atacado logo desde pequeno,
que é não ter medo de falhar. Não é? Quer dizer, às vezes vemos futebol, o jogador que falha menos penaltis é aquele que não tem medo de falhar o penalti, não é? Que às vezes até podemos dizer que ele é demasiado convencido, não é? Mas o que é certo é que não tem medo, e como não tem medo, acaba por fazer melhor. Até se costuma dizer, só não falha quem não remata, portanto é preciso rematar. É um bocado, não é? Pronto. Bem, professora Joana, Gabriela, professor Luís Miguel, ambos, muito obrigado por terem estado connosco no Entrepreneur nesta mesa redonda. Um agradecimento especial às pessoas lá em casa que nos assistiram nas nossas plataformas de streaming, na escola, no trabalho ou em casa também. Um obrigado especial às pessoas da audiência. Esta foi mais uma edição da Entrepreneur. Recordar que vamos continuar com estes debates que vão abordar a importância do empreendedorismo e também discutir a inovação e o futuro dos jovens portugueses, à medida que nós formos fechando com os novos oradores e também fechando essas datas. Nós vamos promover através dos canais habituais e também através das nossas redes sociais e, portanto, termino com um agradecimento e fazendo uso da palavra de todos os nossos oradores. Não tenham medo de falhar. Até à próxima. Obrigado.